Annyeonghaseyo, Giminameyo! Hoje a gente vai falar de arte feita em código. Bora lá! Bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop. Hoje eu vou falar de um livro que eu gostei muito de ler, finalmente estou podendo gravar. É o livro de uma colega, de uma amiga, a Patrícia Joaquim. Para quem não conhece o trabalho dela, pode procurar no LinkedIn o perfil dela e a experiência que ela teve em diversas áreas e você vai ver como isso, de diversas formas, acaba chegando no trabalho dela hoje com educação, inteligência artificial, como CEO, né, da I.O. Tem inclusive um podcast na Education Journey, um dos episódios onde ela conversa sobre o trabalho dela. Eu queria focar no livro sobre arte feita em código. Legal? Então, esse livro aqui, eu vou abrir alguns pontos interessantes que eu queria passar com vocês, que eu adorei ler ele, tem diversas coisas que me tocam, como vocês sabem, tanto a questão de software, para mim é muito importante, desenvolvimento de software, a questão da gente se expressar e poder criar, né, criar aquilo que a gente quer. E aí a questão do que é arte é uma outra questão à parte, mas claro, a linguagem de programação Processing, através da plataforma de Processing, permite a criação de diversas questões artísticas, que eu acho que é super interessante e ela explora aqui nesse livro, e é isso que eu queria discutir um pouquinho, mostrar um pouquinho alguns pontos muito especiais, que foram muito especiais para mim, tá? Então eu vou pegar lá no livro alguns pontos que eu acho que são interessantes, né? Mais interessantes são os highlights que eu quis selecionar aqui para vocês, e aí a gente vê lá, a exclusão digital ainda é vasta, porém, mesmo as pessoas que não estão incluídas digitalmente de maneira direta, são influenciadas de maneira indireta pela computação e pelo software, pois os sistemas que gerem a sociedade moderna funcionam em software, conforme explica Manovich, etc, né? Então, quer dizer, tá falando do quê? Aqui tá falando da importância da computação na sociedade, né? Então, tá primeiro passando pro lado, ó, tipo assim, é aquela história, né? Tipo, será que a computação influencia a minha vida? Bom, acaba influenciando mesmo quem não tá ativamente criando algo com a computação, né? Através de computadores digitais. Por quê? Porque mesmo assim a gente está sendo influenciado, porque muitas das coisas que a gente usa rodam software, né? E coisas óbvias são, né? Você vai lá, né, fazer alguma coisa e você tem todos os preconceitos e todos os biases de inteligência artificial que são aplicados, independente de você estar utilizando software ou não. Você vai num lugar, né, você passa no aeroporto, você faz uma coisa e tem câmeras e algoritmos e softwares que estão rodando e fazendo coisas e você está tendo sua vida influenciada por software. Então, quer dizer, direta ou indireta, a sua vida está sendo afetada pela computação e pelo software, né? Pois os sistemas que gerem a sociedade moderna funcionam em software. Isso é muito forte, né? Um exemplo direto aqui é a escola e o hospital, a base militar e o laboratório científico, o aeroporto e a cidade, isso em 2013. Todos os sistemas sociais, econômicos e culturais da sociedade moderna, minha e provavelmente que você está vivendo também, tá? Não é do planeta inteiro, rodam em software, né? Então quem está vivendo nessa nossa sociedade, dessa nossa forma, rodam em software, tá? Então é um pouco disso. Isso leva a uma reflexão política, pois a visão abstrata do software como algo existente somente dentro da lógica do funcionamento do computador camufla o contexto social e econômico em que se encontra o seu desenvolvimento, né? É a gente lembrar que, o software ele é desenvolvido num contexto social e econômico, e isso influencia, né? Já que ele é desenvolvido nesse contexto, isso influencia o software, né? O software que está sendo criado. O software e sua produção comercial estão inseridos em uma conjuntura econômica com organizações empresariais que têm objetivos financeiros gerindo todo esse processo de desenvolvimento de software, né? Então é óbvio que o software vai ter os seus vieses dado a sua conjuntura onde ele foi desenvolvido, legal? Você fala, poxa, Guilherme, por que você está falando de tudo isso para mim? Porque a discussão aqui é do que a gente consegue fazer com o software, do quanto o software influencia a gente para que a gente possa se libertar disso, né? A gente pelo menos consiga encontrar o nosso caminho livre, né? Um pouco mais livre dessas amarras. Do ponto de vista econômico, principalmente quando se trata do software proprietário, a produção de sentido está atrelada à lógica comercial, certo? Só tem sentido eu produzir um software se tem saída comercial, né? Então, principalmente no código proprietário, né? Lembra do open source, é um outro tipo de trabalho, vai aparecer no livro. Então, a produção de sentido do software só faz sentido produzir um software atrelado à lógica comercial, por causa do capitalismo, a sociedade que a gente vive, etc, né? E evidenciando até mesmo relações de hegemonia econômica e cultural entre países. Tá? Então, todas essas relações ficam evidenciadas na produção do software, né? Por exemplo, né? Você vai produzir software, você que é um país rico, etc, um dos mais ricos do mundo, vai produzir software cujo foco é um país que tenha menos dinheiro? A resposta é direta, certo? A gente sabe que a resposta é direta. Por quê? Por causa do contexto onde o software é produzido, né? É óbvio. Conceitualmente, o software é a entidade
Software é uma entidade abstrata por meio da qual o programador consegue controlar a máquina. Até aí, beleza, né? É uma definição de software que faz sentido, parece fazer sentido pra gente no dia a dia, maravilha, né? Ademais, em uma reflexão política sobre software, não se pode perder de vista o fato de que existe um aparato material amplo, ou seja, político-econômico, que possibilita a existência do software em nossa sociedade, reafirmando tudo que está ali atrás, certo? A gente precisa de tudo isso. O contexto da existência, né? Kramer, em 2005, em sua definição de software, na definição de software de outra pessoa, vai além da oposição ao hardware, né? Eu, quando era criança, não sei vocês, quando era criança, realmente eu aprendi hardware e software, né? E eu fui pro lado do software porque, sei lá por quê, né? Hardware era caro, essa era a verdade, né? E eu não tinha acesso, então software era você sair escrevendo código, o computador já estava lá, não precisava comprar nada, era só escrever. Esse foi o motivo. Segundo o autor, software é, acima de tudo, uma prática cultural. Opa, calma aí, software não é programar? Software não é a gente escrever, né? Não é escrever código? Olha a visão, né? E aí a gente começa a perceber, né? Tem aqueles contextos, etc. Software é, acima de tudo, uma prática cultural. A literatura, eu acho que genial, né? A literatura, por exemplo, não é somente literatura quando está escrita, mas ela envolve a narração, a tradição, a poesia declamada, entre diversas outras formas de literatura, outras formas de arte, né? Da mesma maneira, do software nascem práticas culturais, como navegar na internet, ferramentas de chat, download, streaming de filmes, entre outras. Né? Aqui, entre aspas, um pouco burocráticos, exemplos, burocráticos no sentido de que passaram-se já alguns anos, né, desde a escrita do livro, e a gente tem vários exemplos de expressões culturais através do uso de software, né, como a criação de memes e várias outras coisas que aparecem por aí, né? Memes no sentido moderno, atual. Então percebe, né, que o software, ele permite a criação de práticas culturais, né? Assim como a literatura permite a criação de práticas culturais. Então o software é, acima de tudo, uma prática cultural. Perceba o perigo ou o potencial, né? O contexto social, econômico, etc., político, etc., é o que permite a criação do software e que guia muitas vezes, e o software é quem, principalmente o proprietário, e o software é quem define práticas culturais no mundo atual da sociedade que provavelmente você e eu nos inserimos, né? Uma prática cultural inserida em um contexto social, como defende Kramer, né? Que é isso que eu estava comentando. Tudo bem? Aprender programação é uma questão de alfabetização digital. Quando os seres humanos adquiriram a linguagem, nós aprendemos não somente a ouvir, mas também a falar. Percebe? Aqui está fazendo uma contraposição, começa uma visão de contraposição entre um consumo passivo, né, que é ouvir, com a gente ativamente falar. E, é claro, né, aqui existe todo um contexto histórico de usar ouvir e falar, né, por Rushkoff, mas de a gente receber informação no processo de comunicação e a gente expressar, né, nesse processo de comunicação, um caminho de duas mãos, o diálogo, né? E que o software, né, aprender a programar é a mesma questão, tudo bem? Seria a mesma questão, segundo o Rushkoff, que é, se você só consome o software, você não está inserido nessa linguagem, nesse ida e volta, né? Você está simplesmente consumindo, você não está participando dessa criação, como na linguagem, quando a gente aprende a comunicação de duas vias, né? Então, aprender a programar seria uma alfabetização digital. Eu acho que hoje em dia a palavra digital, né, eu acredito que ela é muito mais genérica do que aprender a programação em si, né? Digital é muito mais, mas o contexto, a ideia que está tentando trazer aqui é essa, né? De que parece fazer sentido a gente aprender a criar, não só a consumir. Pensamos que podemos escolher e, como decorrência disso, nos imaginamos criativos e livres, mas nossa liberdade e nossa capacidade de invenção estão restritas a um software. Quando a gente usa o computador, senta aí no computador, e aí você fala, eu vou fazer alguma coisa, mas você não está livre para fazer alguma coisa. Você se imagina criativa e livre, mas nossa liberdade, a minha e a tua, está de acordo, está restrita, e a capacidade nossa de invenção está restrita ao software que a gente está usando. Então, se você está com o navegador aberto, com um vídeo do YouTube aberto, o seu próximo passo está limitado ao que esse navegador está oferecendo para você. Se você está com o celular aberto, seu próximo passo está limitado ao que essa tela do celular está mostrando para você. Então, o dispositivo, né, o hardware e o software em cima do dispositivo estão limitando o que você pode fazer a seguir. É lembrar, né, o hardware é uma máquina universal, faz qualquer coisa, né? Teoricamente, qualquer coisa que um computador digital pode fazer. O software é uma limitação
na máquina digital. Isso que é o software, né? O software é você falar, olha, a máquina pode fazer tudo isso, mas eu não estou nem aí. Eu quero só fazer isso. Então entrega isso para o meu usuário, para a minha usuária, né? E aí você tem interface de comunicação com esse seu usuário, importância do design, etc, usabilidade, para que você tenha esse canal de comunicação focado naquilo que você, desenvolvedor de software, decidiu ser as opções que o seu usuário, a sua usuária vai ter. Enquanto seu usuário, sua usuária pensa o quê? Opa, eu tenho liberdade, eu sou criativo, eu posso fazer o que eu quiser. Não tanto. Pensa mesmo, né? Mesmo quando você entra num site e você tem lá, ou num editor de texto, né? Num editor de texto, você tem as opções que o editor de texto te fornece, né? É por isso que um caderno te dá muito mais liberdade. Porque no caderno, você escreve de forma livre. Né? Você escreve de forma livre, você fala, Guilherme, mas eu tenho um tablet, e no meu tablet eu tenho uma página com uma canetinha assim, eu posso escrever o que eu quiser de forma livre. Você não pode rasgar o papel e dobrar no meio quando você tem um tablet. Quando você tem um papel, você pode rasgar e dobrar no meio. Não é à toa que eu tenho um caderno aqui na minha frente, né? É claro que eu uso as ferramentas digitais também no meu processo criativo, seja um processo mais artístico, estético, plástico, numa situação mais ligada com criação de cursos, desenvolvimento de código, etc. É claro que eu uso tanto ferramentas digitais e analógicas, o caderno como editores de texto e várias outras coisas. Porém, a gente esquece que a gente está limitado, sendo limitados pelas opções que estão sendo fornecidas para a gente. Legal? Então percebe que eu não estou falando de inteligência artificial na recomendação dos posts do Facebook, do Instagram, do TikTok, do seja lá o que for. Não é isso que eu estou falando, isso também. Isso é claro, isso é muito discutido. Mas antes disso, só são fornecidas para você as opções que aquele contexto que criou o software decidiu que eram as opções que você merecia ter. As outras opções você não tem, percebe? Então você foi guiado. Então quando a gente consome o software, a gente está limitado a isso. E eu acho que esse assim, é um coração muito forte e uma motivação muito forte para a gente pensar, poxa, realmente programar, ela nos abre, né? Ela nos libera. Para quem usou ou usa o Excel, pensa nisso, né? Nós, como consumidores do Excel, a gente utiliza o Excel para fazer uma tabelinha, algumas contas inicialmente. Depois a gente aprende as fórmulas, né? Fórmulas mais, sei lá, soma, multiplicação, coisas mais complexas que não são tão complexas. E aí você finalmente aprende um PROC-V ou algo do gênero, né? Uma busca por um campo, por um valor numa tabela. E aí quando você aprende o PROC-V, né, uma busca em tabela, em coluna ou linha, seja o que for, abre o potencial de coisas que você pode fazer, que você pode construir com Excel. E aí num próximo passo, né, em passos muito grandes, você aprende a criar macros, né? E aí, num outro passo, você aprende a programar fundo, seja Excel, seja Google Spreadsheet, seja qual for a planilha que você está utilizando. Então, percebe? Você vai cada vez tendo mais poder. Você começa com um conjunto limitado de tarefas que você pode executar. E aí você vai crescendo. À medida que você vai ganhando esse poder, você vai se tornando mais criativa, mais livre naquilo que você consegue fazer com aquela ferramenta. Ainda guiado ou guiada pelo que a ferramenta disponibiliza para a gente, claro. É claro que é uma combinação da liberdade com o guia que permite que a gente desenhe as soluções do nosso dia a dia, certo? Quando a gente desenvolve um site da Alura, quando a gente, né, um site de educação online, quando alguém desenvolve o YouTube, quando alguém desenvolve uma plataforma, um site, é claro que ela está desenhando porque ela vê uma utilidade naquele design, naquela implementação que limita o que um usuário pode fazer, justamente para potencializar o resultado daquilo. Então, quando eu estou pensando em estudo, se o meu resultado que eu quero potencializar é o quanto a pessoa aprende, eu vou guiar o meu design em função daquilo, certo? Então, o seu design vai estar guiado em função daquilo. O que aqui está tentando lembrar é que o contexto onde tudo isso está sendo desenvolvido é um contexto, né? É um mundo onde política, economia e todo o resto guiam toda a nossa produção, certo? Guiam, não é toda, mas grande parte da produção de software e por aí vai. E aí quando a gente aprende a programar, a gente vai quebrando essas rédeas, a gente vai tendo mais liberdade. Então eu não estou dizendo que todo software é ruim, todo software é limitante, todo software limita para que a gente possa utilizar o computador. E aí, em algum momento a gente olha aquilo e fala, poxa, eu quero mais. E naquele momento que a gente quer mais, a gente está querendo escrever nosso software, ou reescrever o nosso software. Então, só para a gente ir um pouquinho mais para frente, eu queria pegar aqui, ó, diferente de outros meios, como a pintura ou a escultura, a fotografia é feita com um dispositivo tecnológico que chega às mãos do fotógrafo, então uma câmera fotográfica, né?
ela chega programado por seus criadores, percebe? Então a pintura ou a escultura, uma escultura tradicional, modo tradicional de criar escultura e de criar pintura, você está livre para fazer o que quiser, 2D, na pintura, etc. Agora, na tradicional, na forma tradicional, etc., que a gente aprende quando a gente está lá na terceira série, sei lá. A câmera fotográfica, ela já vem com programações. O seu celular, o modo de câmera, ele já vem pré-programado. Esse entendimento sobre a programação original do aparelho é crucial. Quem utiliza o aparelho é, sem dúvida, capaz de produzir imagens diversas. Podem ser até maravilhosas. Porém, o fotógrafo somente pode fotografar o fotografável. Isto é, o que está inscrito no aparelho. Então pensa, né? O software que roda para a câmera do nosso celular foi programado por alguém. E eu e você só conseguimos fotografar aquilo que alguém programou. Eu não consigo fazer uma doideira, porque na minha câmera não tem a doideira. Mas eu consigo no Instagram se eu utilizar os filtros. Por quê? Porque desenvolveram milhares de filtros, né? Então percebe? A gente consegue fazer aquilo que foi programado pra gente. Então o software da câmera de fotografia tradicional, ou mesmo na nossa câmera do celular, ela é limitante e ela permite que a gente crie coisas maravilhosas. E aí no momento que você permite que as pessoas programem isso, expandam isso, você abre mais ainda a gama de criação que as pessoas têm acesso, né? E um exemplo clássico de sucesso foi o Snapchat ter começado com diversos dos filtros, né? E aí o Instagram pegou isso muito forte. E aí depois foi para 1000 caminhos diferentes, né? Se é que não teve alguém aí no meio do caminho também. Legal? Mais duas frasezinhas aqui importantes. A liberdade expressa nas imagens técnicas, por mais audaciosas e inovadoras que elas possam ser, sempre vai ser apenas uma liberdade de escolha. Se eu estou usando a câmera do meu celular, eu estou só numa liberdade de escolha. Eu só posso escolher esse A, esse B, esse C. Nunca uma verdadeira liberdade. Sua escolha não é livre, mas é uma escolha programada por alguém, mesmo na câmera do celular, né? Eu acho que esse exemplo da câmera do celular, né, que aqui é no aparelho de fotográfico, é devastador, né? Mostra como, poxa, se na câmera eu tô limitado pelas opções que aquele programador colocou para mim, e no resto da minha vida. Então agora a programação, ela volta a dar pra gente esse poder. Domina o aparelho, sem no entanto saber o que se passa no interior da caixa. Pelo domínio do input e do output, o fotógrafo domina o aparelho, mas pela ignorância dos processos no interior da caixa, é por ele dominado. Percebe? Então, quando você utiliza o celular, a gente mesmo que domine o input e o output, né? Eu sei que opção fazer e que como, né, escolher e até mesmo técnicas de fotografia, não só as questões digitais, enquadramento, etc. Posso até ter um resultado maravilhoso, mas eu ainda sou dominado pela máquina. E aí vem uma frase interessante que eu gosto, que é aquela, eu acho que é de Papert, que fala assim: a ideia é que a gente passe a programar as máquinas e deixemos de ser programados por ela. Eu acho que isso é na criação do logo ou na criação do Scratch. Se alguém lembrar, me avisa, eu acho que na criação do logo. O mundo digital é tendencioso e nos leva a constantes escolhas pré-programadas, que é tudo que a gente está falando aqui. Tudo bem? Segundo Flusser, escapar dessa programação seria o objetivo de fotógrafos experimentais, né? As pessoas que vão experimentar fora das regras do input-output pré-programados. Isso que é experimentar. É a gente aprender a programar, no nosso caso do computador. É claro, tem diversas formas da gente aprender a estender esse nosso software, né? As limitações que o software apresenta para a gente, os softwares que a gente utiliza. É corromper o funcionamento dos aparelhos na recusa sistemática a se submeter aos seus projetos industriais. Tudo bem? Por aí vai, né? Então quer dizer, tem um projeto inicial para mim que foi dado para aquele software, né? Aquele software teve uma visão para mim e eu falei, opa, bacana, usei, fez sentido para mim por muito tempo, mas agora eu quero um outro sentido para isso. E para eu fazer isso, eu preciso fazer o meu programa. Eu preciso estender da minha forma. Então, algumas ferramentas vão permitir que a gente faça isso, né? Uma forma delas se estenderem. E outras, nós mesmos vamos programar e estender o que ela pode fazer para a gente. Legal? Então acho que assim, tem muitos exemplos legais que a gente vai passar aqui por esse livro. Então queria começar agora, ele vai falar aqui de um outro caso. Vamos ter aqui um primeiro exemplo de performance, né? Uma prática do mundo do software que também exemplifica esse conceito são os codeworks, algoritmos performáticos, escritos em código forte, executável ou não, que têm o objetivo de serem interpretados por pessoas e não necessariamente por computadores. Calma aí, um código-fonte que uma pessoa vai interpretar. Segundo Tarana, codeworks são um bom exemplo de uma prática de programação que combina lógica
com poesia, e que também tem a função de questionar a comum ideia de que código-fonte de computador somente serve para ser interpretado por hardware. Tudo bem? Um exemplo abaixo aí dá um exemplo, né, de um programa escrito com Perl, que pode ser executado, que cria um loop infinito até o programa travar. Tudo bem? Então quer dizer, enquanto o hardware ele olha esse código e ele trava, um ser humano não. Um ser humano percebe. Percebe a diferença? É muito curioso isso, né? Um programador é apto a entender a camada de crítica que tem aqui. Tudo bem? Então, é basicamente isso, né? O programa Prozac, que é aquele programa, são exemplos de práticas culturais de software que subvertem a função mais comum, a de ser executado pelo hardware, para produzir sentido no output, né? É um exemplo tradicional, é aquele. Então aqui ela está usando, já está indo para um lado mais artístico mesmo, né? Antes a gente estava discutindo coisas que são não só numa questão... É que é difícil por causa da questão da definição de arte, né? Eu tô tentando fugir disso. Mas eu tentei colocar também no sentido corporativo de software, né? No sentido de produção de software para o mercado em que a gente vai vender esse software, em que a gente vai comprar este software e utilizar esse software comprado ou vendido. Tudo bem? Então aqui tem um exemplo de código-fonte. Isso daqui é um código-fonte. E ele imprime a frase Hello World. Legal? Essa imagem é um código-fonte. Então, para quem já viu Whitespace, que é uma linguagem de programação que é espaço, 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 tab, tab, espaço, espaço, tab e coisas do gênero, aqui é uma que são pixels coloridos. E esses pixels coloridos executam coisas. Apesar de muitos de seus processos não serem visíveis e serem incompreensíveis para os usuários, o computador não é como uma câmera fotográfica, que com um clique produz fotografia. O computador muitas vezes expõe o que ocorre em seus processos internos, mostrando mensagens de erro, né? Então a máquina fotográfica tradicional nem mostrava o erro. Travando, sendo contaminado com vírus e revelando suas falhas ou bugs. Tudo bem? Então ele não é exatamente como a máquina tradicional fotográfica antiga, claro. Dispositivos dispõem de interfaces diversas e apresentam usos heterogêneos, né? Hoje a computação digital ela é apresentada em diversos dispositivos, né? Então cita smartphone, tablet, celular digital, tablet, laptop, desktop, aparelho de GPS, etc. Diversas formas onde o computador digital é embutido, né? E esses dispositivos têm as interfaces mais diversas e usos mais diversos. Legal? Daí o argumento sobre a importância do aprendizado da programação para uma real alfabetização no meio computacional. Ideia defendida por diversos autores, como Casey Reas, em diversos anos, e o Douglas Rushkoff, em 2010. A câmera fotográfica, por outro lado, é um aparelho que esconde sua complexidade. Ótica, mecânica, química ou digital, né? Se você pegar uma câmera digital, que nem essa que está filmando agora aqui, ela esconde a complexidade dela, né? É o modo automático, e acabou, né? E permite um uso simplificado por parte do usuário, produzir fotografias ao apertar de um simples botão. Enquanto o computador ele expõe, o software ele expõe a complexidade para a gente. É claro, você vai ter linguagem de mais baixo nível, linguagem de mais alto nível, mas a gente está expondo a complexidade da computação digital para que a gente se torne donas desse nosso caminho de extensão do que aquele software pode fazer, né, pela gente. Então beleza, então isso daqui é um pouco dessa introdução no livro que eu acho fenomenal. Isso aqui já é mais ou menos um quarto das anotações, um terço das anotações, e a gente grava outros vídeos depois falando mais. Obrigado e até a próxima.